A célula solar fotovoltaica. Como vimos, a luz que incide sobre a célula solar produz uma corrente e uma tensão para gerar energia elétrica. Esse processo requer, em primeiro lugar, um material no qual a absorção de luz eleva um elétron a um estado de energia mais alto e, em segundo lugar, movimenta esse elétron para um circuito externo. O elétron então dissipa sua energia no circuito externo e retorna para a célula solar. Uma variedade de materiais e processos podem potencialmente satisfazer os requisitos de conversão de energia fotovoltaica, mas na prática quase toda conversão de energia fotovoltaica usa materiais semicondutores na forma de uma junção PN. Lingotes de silício monocristalino são mais frequentemente cortados em wafers circulares. A forma do wafer afeta a densidade de empacotamento do módulo solar. As células solares podem ser classificadas em células de primeira, segunda e terceira geração. As células de primeira geração, também chamadas de células convencionais, são feitas de silício cristalino, a tecnologia fotovoltaica comercialmente predominante, que inclui materiais de silício policristalinos e monocristalinos. As monocristalinas são cortadas de um cristal purificado de silício. As policristalinas são obtidas de grandes blocos de silício fundido. Vários fragmentos de silício são fundidos para formar wafers policristalinos. Aqui vemos a sequência de fabricação destas células. Células de segunda geração são feitas de película fina, usam principalmente o silício amorfo. Ao contrário dos sistemas tradicionais, os módulos solares de película fina são muito leves e flexíveis. Elas são compostas de múltiplas camadas finas de materiais fotovoltaicos. As camadas são cerca de 300 a 350 vezes mais finas que o silício padrão, o que torna a tecnologia ideal para dispositivos portáteis. Embora as células solares de película fina são mais baratas que as de silício monocristalino e policristalino, elas são muito menos eficientes e têm menor capacidade de potência. A eficiência em torno de 13 a 15% tem sido o maior desafio e varia entre as tecnologias de filme fino empregadas. A terceira geração de células solares inclui uma série de tecnologias de película fina, frequentemente descritas como emergentes, a maioria delas ainda não foi aplicada comercialmente e ainda está em fase de pesquisa ou desenvolvimento. Fala-se também em uma quarta geração que inclui a flexibilidade e baixo custo de polímeros de película fina, juntamente com a durabilidade de nanoestruturas inorgânicas inovadoras ou nanomateriais de base orgânica como grafeno, nanotubos de carbono e derivados de grafeno. Atualmente, 2023, as células solares mais populares e eficientes são de silício monocristalino, que também são a mais antiga tecnologia de células solares. Veja a evolução da produção no gráfico. Como vimos, as células de silício monocristalino apresentam a maior eficiência, 20 a 25%, e são as mais caras. As policristalinas de eficiência de 15 a 20%, porém mais baratas. Já as de filme fino são ainda mais baratas, porém menos estáveis e com menor durabilidade. As eficiências das células solares fotovoltaicas têm aumentado constantemente nas últimas décadas, e há todas as razões para acreditar que esse progresso continuará no futuro, tornando a energia solar fotovoltaica cada vez mais atraente econômica e comercialmente. Este gráfico muito denso da PV Magazine dá uma ideia da evolução da eficiência em diferentes tecnologias. Neste gráfico vemos as projeções de eficiência e custos para tecnologias fotovoltaicas de primeira, segunda e terceira geração baseadas em wafers, filmes finos e filmes finos avançados, respectivamente. Conhecer as características elétricas de uma célula.
ou módulo solar, é fundamental para determinar o desempenho de saída do dispositivo e a eficiência do projeto. A curva IV da célula solar demonstra a relação entre a corrente e a tensão através de uma particular célula ou módulo solar. A curva PV é o gráfico que relaciona a potência P e a tensão V de saída da célula ou módulo. Para obter a potência máxima de uma célula solar, ela precisa operar no ponto PMP, o ponto de potência máxima, ou a potência de pico. Analisando, podemos ver os parâmetros que definem o funcionamento elétrico de uma célula solar. A ISC Short Circuit, corrente de curto-circuito, é a máxima corrente elétrica que a célula pode fornecer. O VOC Open Circuit, tensão de circuito aberto, é a máxima tensão. A IMP Maximum Power Current, corrente de máxima potência, é a corrente que a célula fornece, quando opera no seu ponto de máxima potência PMP. A VMP, tensão de máxima potência, é a tensão nos terminais, quando opera no seu ponto de máxima potência. Ainda na figura, acrescentamos dados de uma célula solar típica em laranja. Uma única célula solar fotovoltaica pode produzir uma tensão de circuito aberto, VOC, de cerca de 0,5 a 0,6 volts a 25 graus Celsius, normalmente em torno de 0,58 volts. Lembre-se que a VOC significa que a célula fotovoltaica não está conectada a nenhuma carga externa e, portanto, não está produzindo nenhum fluxo de corrente. Quando conectada a uma carga externa, a tensão de saída da célula individual cai para cerca de 0,46 volts. Essa queda na tensão de saída é causada pelas perdas de resistência e potência dentro da estrutura das células, bem como pelos condutores metálicos depositados na superfície das células. Esta voltagem da célula permanece razoavelmente constante enquanto houver irradiância suficiente de luz. Comercialmente, os valores de ISC, VOC, IMP, VMP, PMP são especificadas nas condições de uma irradiância de 1000 watts por metro quadrado e uma temperatura operacional de 25 graus Celsius, como neste modelo particular e não de uma única célula, mas de um módulo com várias células. Ao contrário da tensão de células fotovoltaicas, a corrente contínua de saída varia em relação direta à quantidade ou intensidade da luz solar que incide sobre a face da célula fotovoltaica solar. Além disso, a corrente de saída é diretamente proporcional à área de superfície das células, pois quanto maior a célula, mais energia luminosa entra na célula. Células fotovoltaicas com altas saídas de corrente são geralmente mais desejáveis, mas também são as mais caras. Assim, a saída de potência máxima de uma célula solar fotovoltaica típica pode ser calculada como PMP igual VMP vezes IMP igual a 0,46 vezes 2,8 é igual a 1,28 watts. Essa quantidade de energia solar é adequada para alimentar um pequeno dispositivo eletrônico, como um carregador de telefone ou uma lâmpada ornamental de jardim. Finalmente, a temperatura também afeta a tensão de saída. Em uma célula solar, o parâmetro mais afetado por um aumento de temperatura é a tensão de circuito aberto VOC. O impacto do aumento da temperatura é mostrado na figura. Na verdade, a redução de tensão é tão previsível que pode ser usada para medir a temperatura com precisão. Como resultado, o calor pode reduzir severamente a produção de energia do painel solar. Em pleno sol, a tensão de saída reduz cerca de 5% para cada aumento de 25 graus Celsius na temperatura da célula.